Olá, meus amigos, tudo bem? Advogado previdenciarista não tem sossego mesmo. Bom, hoje eu venho falar sobre a Lei Complementar número 006 de 2021, que altera a Lei 0915 de 2021, que trata do regime próprio de previdência social do Estado do Amapá, diga-se da ANPREV. Então, nós temos alguns apontamentos para fazer que são importantes. Nesse primeiro momento, a legislação ela foi alterada de forma parcial, ou seja, aqui só será tratado na Lei Complementar 006, pensão por morte e regime de previdência complementar do servidor público do Estado do Amapá e algumas informações gerais. Mas é muito importante falar sobre esses pontos e para que fique mais fácil a compreensão, nós vamos fazer de forma dividida para que você compreenda também o que foi alterado. Bom, no quesito pensão por morte, é um benefício devido ao dependente do segurado, ou seja, ao dependente do servidor público que vier a óbito, e ele é um benefício super importante, pois ele tem como função manter o equilíbrio familiar sem a presença do instituidor, ou seja, sem a presença de quem mantinha a família. Então, quais são os primeiros apontamentos? A primeira parte muito mais técnica, que é antes, na 0915, nós tínhamos uma tripartição que é clássica, que é simples, que era, num primeiro bloco, cônjuge, companheira, união estável, filhos até 21 anos, e aqueles filhos também que têm mais de 21 anos, mas com uma doença grave que dependam daquele valor para sua subsistência. Então, essa é a primeira blocagem. A segunda vinha com os pais, ou seja, não tendo nenhum dessa primeira faixa, vinha os pais tendo que demonstrar a dependência econômica, ou seja, não basta comprovar que é pai, tinha que comprovar a dependência econômica. E o terceiro, o irmão, eles são autoexcludentes, ou seja, se não tiver ninguém na primeira faixa, vinha da segunda, se não tiver da segunda, vinha da terceira, se não tiver terceira, fica para o sistema, porque o sistema previdenciário é solidário, é o pacto entre gerações. Então, ficou agora estabelecido uma separação maior. Nós vamos ter uma alteração no artigo 10, que vai mudar agora com um novo texto, e ele vai ficar mais separado, ou seja, nós vamos ter no primeiro nível o cônjuge, depois nós vamos ter aquele separado ou divorciado judicialmente, de fato, que receba pensão alimentícia. Mas aí você vai perguntar, poxa, mas ele tem uma outra esposa, ele só paga a pensão alimentícia. Isso já é pacificado, a possibilidade do recebimento pela aquele companheiro, cônjuge que são separados agora, e ele pode, desde que receba a pensão alimentícia, para comprovar essa dependência econômica. Aí depois vem os pais, vem também o irmão, eles precisam comprovar a dependência econômica, esse elemento continua tendo validade. E também o outro ponto que chama muito a atenção é a exclusão do menor sob guarda. O menor sob guarda que tinha previsão legal na 0915, recentemente o STF tem uma decisão validando os efeitos do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para dizer que os efeitos previdenciários de proteção também chegam ao menor sob guarda, que está excluído. O que vai acontecer agora para você, advogado, para você que está nos acompanhando? Vai ter que ser comprovado administrativamente, não vai ser aceito pela ANPREV no momento da concessão, você vai ter que buscar judicialmente. A ANPREV, por ser um órgão administrativo, ele não fica vinculado a essas decisões. Deveria, mas não se vincula. Ele se vincula às próprias decisões, pareceres, orientações normativas próprias. Ela não vai fazer isso. Então, você que tem um caso de menor sob guarda, já sabe que o procedimento é judicial, mas não deixe de fazer a entrada do requerimento administrativo. Bom, esses são alguns pontos importantes que devem ser analisados no momento da concessão da pensão, são algumas alterações. Outra coisa que chama atenção também é a pensão para o cônjuge, para o companheiro, ela não vai ser mais vitalícia, ela vai ser escalonada por idade na data do óbito. Então é importante destacar que o legislador acabou por colocar que em casos, se a morte se der em razão de agressão ou em razão do trabalho, de alguma forma, vai ser vitalícia para o companheiro. Então vamos imaginar que aqui um professor dando aula, um aluno invade, agride o professor, ele vem a óbito, vai ser vitalícia essa pensão. Imagina que um servidor público está viajando para o Iapoque, para o Laranjal do Jari, acontece algum acidente, o carro capota, ele falece, infelizmente, vai ser vitalícia.
Só que ela deixa algumas lacunas, por exemplo, que devem ser bem analisadas e que não foram tratadas. Por exemplo, o servidor que está em viagem, mas naquele momento não está exercendo uma atividade ligada ao trabalho. Então, fica uma lacuna que o advogado tem que tomar cuidado, que também deve ser observado. Uma outra coisa importante para você que está nos assistindo, olhando nosso vídeo agora, é que a Amprev só será responsável, a partir de agora, por pagamento de pensão e aposentadoria, ou seja, auxílio-reclusão, maternidade, auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença. Ele vai ser tratado na Secretaria de Administração, provavelmente, ou na Secretaria afim, ou seja, você vai ter concedido o benefício lá na sua secretaria. A minha lotação é Secretaria de Educação, vai ser concedido por lá ou na Secretaria de Administração. Então, são algumas mudanças. E quando é que começa a valer essas alterações? Muito provavelmente a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Ou seja, quem vier a óbito, servidor público titular de cargo efetivo, que vier a óbito a partir do dia 1º de janeiro, já teremos a vigência dessas novas regras. Aí agora um outro ponto que é importante também falar é que pensão por morte não tem carência, ou seja, eu não tenho que ter um número de contribuições mínimas para receber o benefício. Mas no regime geral de Previdência Social já tem uma espécie de carência camuflada que possibilita o recebimento por apenas 4 meses de pensão. E quais são essas hipóteses? Bom, se o segurado tiver menos de 18 contribuições, ou seja, se ele tiver menos de 1 ano e meio de contribuição. E se a união estável, o casamento, for inferior a 2 anos, ou seja, tem essas duas possibilidades. Se for inferior a 2 anos o casamento, ele só vai receber 4 meses. Se tiver menos de 18 contribuições, só vai receber por 4 meses. E agora nós temos os escalonamentos de idade que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, na data do óbito, se o cônjuge tiver, o cônjuge tiver 21 anos, ele recebe por apenas 3 anos. Se ele tiver entre 21 e 26 anos, ele recebe por 6 anos. Se ele tiver entre 27 e 29, ele recebe por 10 anos. Se ele tiver entre 30 e 40, ele recebe por 15 anos. Se ele tiver entre 41 e 43, ele recebe durante 20 anos. E a partir dos 44, ele recebe de forma vitalícia. Aqui é muito importante falar também, pessoal, que muito provavelmente o Estado vai aderir a uma técnica que já se utiliza, que é o escalonamento progressivo da vitalícia. Então, para 2022, a idade para receber a pensão vitalícia vai ser 44 anos. Para 2023, poderá ser 45, até essa idade vai gradativamente aumentando para que o Estado consiga fazer o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. Bom, essas aqui foram alguns apontamentos sobre pensão por morte com a Lei Complementar 006. Se você ficou com alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, quer fazer um apontamento, pode deixar seu comentário aqui que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Um forte abraço!